A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. São exatamente 20 horas e 15 minutos. Estamos aqui falando diretamente da Igreja União Cristã Missionária. Hoje é quinta-feira. Hoje o que seria o culto da família, mas continuamos aí obedecendo essa restrição de isolamento social para nossos irmãos, e estamos vindo aqui abrir a igreja e nos colocarmos à disposição de quem quer que apareça precisando de uma oração, de uma palavra para seu coração. Tenho em minha mente e em meu coração aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para vocês. Vocês podem acompanhar por aí. Ela encontra-se no livro de Números, capítulo de número 11, versos que vão do 21 ao 23. Números 11, do 21 ao 23. Tem uma mensagem poderosa aqui nesses textos. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra de Deus em Números, capítulo de número 11, verso de número 21, 22 e 23. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu em meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Versículo de número 23. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Que glória, né? Graças a Deus. É interessante fazer a colocação do contexto desta mensagem, que esse acontecimento, esse diálogo de Deus para com Moisés, é justamente quando o povo de Israel, saindo ali do Egito, atravessando o Mar Vermelho, adentra no deserto, e com mais ou menos 3 dias de marcha, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar de Deus, dos desígnios de Deus, dos planos de Deus, que era tirar eles da terra do Egito e levá-los para a terra prometida, mas antes deveriam atravessar um deserto. E logo ao 3º dia já começaram a reclamar, porque que sentindo e relembrando as comidas que tinham à disposição no Egito, apesar de toda a sua escravidão e dos trabalhos forçados, como já conhecemos a história. E naquele instante Deus tem misericórdia e envia o maná para aquele povo, o maná que caía dos céus com o orvalho. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o povo, não satisfeito, começou a reclamar do orvalho, ou melhor, começou a reclamar do maná que caía dos céus e alimentava o povo. Ou seja, o maná era a provisão de Deus para aquele povo, para o seu povo, para que desse sustentação a eles, para que atravessasse o deserto. Só que o povo começou a reclamar da provisão de Deus, dos cuidados de Deus, porque atravessar o deserto, quando atravessamos o deserto, não significa que vamos ter regalias, boa vida. A coisa normalmente fica estreita, nós temos que passar no estreito por diversas adversidades e dificuldades,
mas nunca desprovidos do cuidado de Deus. Nunca desprovidos dos cuidados de Deus. Então o povo começou a reclamar desse maná, dessa ajuda, dessa provisão, desse cuidado de Deus para com eles. E Moisés foi colocar diante de Deus todas essas reclamações, porque o povo começou a ir para a entrada da tenda de Moisés. Já pensou como a própria palavra diz? 600 mil pessoas, várias pessoas ali no ouvido de Moisés, em frente à tenda de Moisés, reclamando, que pressão estava sobre aquele homem. E ele vai falar com Deus sobre aquela pressão que ele estava sofrendo, sobre aquela grande responsabilidade que estava em suas mãos. Então Deus entra com esse diálogo com Moisés, dizendo: será que estaria limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. É exatamente o momento em que Deus entra mais uma vez, através da sua misericordiosa providência, enviando as codornizes, que caíam dos céus. E Deus disse: eles vão comer isso aí, eles vão comer carne, como eles estão pedindo, como estão reclamando que só comem o maná. Eles vão comer carne durante 1 mês, e vão comer tanto que vai até mesmo sair pelos seus narizes, para eles verem que eu sou Deus e que eu envio a provisão. Mas me chamou muito a atenção esse versículo bíblico de verso 23, creio que tenha chamado a sua também, meu querido ouvinte. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Ele pergunta a Moisés: será que o poder de Deus está limitado nos tempos de hoje também? Será que Deus não tem poder para fazer, para agir na minha vida, na sua vida, nos tempos de hoje, em tempos difíceis, em tempos de deserto? Será que está limitado a mão do Senhor? Será que, como disse o profeta Isaías, ou melhor, será que, como disse Deus ao profeta Isaías, será que os seus ouvidos estão agravados, surdos, para que não possa nos ouvir? Será que as suas mãos estão encurtadas, encolhidas, para que não nos possa resgatar, salvar? Porém, a palavra diz que não está acontecendo nada disso. Mas a explicação, segundo Deus, continua o texto, é mais uma adversativa, mas os seus pecados fazem separação entre ti e mim. Então você veja que o poder do Senhor não está limitado. O Senhor quer agir, o Senhor quer operar, o Senhor quer trabalhar na sua vida, o Senhor quer fazer mais, o Senhor quer te sustentar, te abençoar cada vez mais e mais. Mas você deve assumir a sua posição diante de Deus, para que essa lei espiritual, que lei espiritual? As leis, existem leis naturais e existem leis espirituais. Tipo, uma lei bastante espiritual que assemelha-se bastante à lei natural é a lei da semeadura. Aquele que planta, ele colhe. Se plantar na corrupção, na maldade, em tudo aquilo que não presta, vai colher, infelizmente, aquilo que não presta, a morte, tanto física, por muitas vezes, como vemos aí, como a espiritual. Mas aquele que planta no amor, na longanimidade, na benignidade, em todos aqueles frutos do Espírito, como nos relata Gálatas capítulo 5, verso 22, esses colherão do Espírito, da vida eterna. Então, as nossas atitudes, qual foi o ponto-chave do povo de Israel ali naquele deserto? As suas atitudes. E vou mais além, as atitudes de fé, principalmente. Você vê que ao longo da Bíblia, de Gênesis, começando com Abraão, até Apocalipse, João, passando
pelo ministério de Jesus, pelos profetas e tantos outros, todos eles foram vencedores e tiveram testemunhos para contar por causa da sua fé. Toda a atitude que cada um fez, como nos relata Hebreus 11, todas as atitudes dos heróis da fé, todas as atitudes que todos tiveram foi por intermédio da sua fé. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque teve fé em ir atrás de Jesus, em meio àquela multidão que apertava, e tocar na orla do seu manto.